Bom dia, senhoras e senhores. Meu nome é Pedro Duarte, como eu já havia me apresentado, atual presidente do DCE da PUC Minas, graças a Deus em fase de transição. E o nosso grupo, nós optamos por explicar um pouco a respeito da crise política, que é um tema muito atual, mas que muitas vezes as pessoas não conseguem entender o que está acontecendo com o país e também diferenciar a crise política da crise econômica. Iniciando, eu vou explicar um pouco como que essa crise surgiu. A crise política, ela não foi algo que apareceu da noite para o dia. Foi um processo construído durante anos de governo, onde muitos fatores ocorreram que descredibilizaram este governo para poder chegar nos dias atuais. E o principal desses fatores aí a gente pode dizer que são os escândalos e as corrupções. Por quê? Antigamente tínhamos um conceito na sociedade onde todo mundo falava, mas político não quer preso, político não vai acontecer nada com ele, ele rouba, e ele continua solto na sociedade. Porém, pela primeira vez, nós estamos vendo políticos sendo presos. Entendeu? Então, neste contexto, onde nós estamos vendo pela primeira vez políticos indo para a cadeia, atrelados a grandes empresários, de grandes construtoras, a credibilidade do país diminui. No meio bem nesse âmbito, a oposição se fortalece e chega no processo de eleições, igual aconteceu nas últimas eleições passadas. A oposição estava tão forte, mas tão forte, que conseguiu rachar o país no meio, mesmo perdendo as eleições. Foi o que levou ao cenário atual de crise política, fora uma administração não muito boa da presidente Dilma, onde em diversos maquiagens fiscais, as pedaladas fiscais, como todo mundo está dizendo, levou ao agravo da crise econômica, que propulsiona a crise política, que leva a toda a desestabilização do nosso sistema atual. Então, nós temos a crise econômica como fator de agravo. E essa crise econômica, ela se dá quando você percebe o desemprego, quando, muito bem explicado pelo Minhoca, eu chamo ele assim, gente, meu amigo Minhoca, pelo desemprego, pela alta do dólar, pela inflação. Você gera uma crise econômica, onde a população passa a sentir no bolso tudo que está acontecendo na sociedade, ela passa a ver que o seu dinheiro já não tem mais o mesmo valor que tinha 10 dias atrás, que tinha um ano atrás, vê todos os escândalos de corrupção, a mídia expondo isso de uma maneira muito grande em toda a sociedade, com as redes sociais hoje gerando comunicação a todo momento, em tempo real. Você passa a ter a população também contra o governo. E a crise econômica propulsiona todos esses fatores. Uma rápida explicação de um exemplo aí, por exemplo, a alta do dólar. Muita gente fica perguntando, mas como que o dólar aumenta e por que isso aumenta na crise econômica que vai gerar a crise política? O dólar ele aumenta quando a gente tem uma escassez do dólar no mercado. Isso numa crise de demanda, uma curva de demanda, curva de oferta, explica muito bem com a economia. Quando você tem muito produto sendo ofertado, obviamente o preço desse produto cai. Quando você tem pouco produto sendo ofertado e a demanda continua sendo alta, eles vão jogar o produto lá para cima. Os investidores, vendo a desestabilidade política que está no nosso país, retirou o dólar do nosso país. O dólar começou a ficar escasso. O dólar ficando escasso, o dólar aumenta. E como no mundo globalizado que nós vivemos, todos os preços são taxados a partir do dólar, o nosso dinheiro passa a ter menos valor ainda. Com menos valor, a gente entra numa crise econômica pior, que gera muito mais a crise política. E onde que isso aí pode nos levar? Você tem uma oposição batendo. Tem que ter impeachment, vamos derrubar a presidente Dilma, vamos fazer as manifestações a favor do impeachment. Isso é um processo bom? É um processo ruim? Depende do seu ponto de vista. O impeachment ele é um processo democrático. Ele tem que existir. É importante a existência do impeachment, principalmente pelo simples fato onde o impeachment ele é uma sanção aplicada a um presidente que cometeu algum crime de responsabilidade. No caso, a Dilma será julgada pelo crime de responsabilidade fiscal. Mas esse impeachment, na atual conjuntura, no atual cenário econômico e político do país, ele é importante acontecer? Ao meu ponto de vista, não. Por que não? Quando você entra num processo de impeachment, você pega a presidente Dilma e retira ela do poder. Certo? A crise política que já está instalada, ela aumenta ainda mais. Você entra
no caso, Michel Temer, que é o nosso vice-presidente, ele assume, porém ele não vai assumir num cenário muito bom. Como a crise ela passa a ficar muito mais agravada, todos esses fatores da crise econômica aumentam. E a população tem um agravo muito grande, a população sofre muito mais com o processo de impeachment do que sem impeachment. É importante que, ao nosso ponto de vista, que a Dilma termine este mandato para a gente poder diminuir os impactos que vão sofrer a população. E daqui a 4 anos, com a politização melhor das nossas pessoas, a gente decide quem será o nosso futuro presidente que vai contornar toda essa crise que nós estamos vivendo.